Começando já aqui o vídeo, meus irmãos, com informações pesadas enviadas pelo nosso querido irmão Daniel Aguiar, que ele manda duas matérias que elas se completam. Que, mais uma vez, você vai ver que eu não vou precisar fazer a ligação. Eles mesmos estão fazendo, meus nobres e queridos irmãos. Não precisa mais agora a gente decifrar nenhum enigma. Porque tudo que a gente avisou anos atrás que iria acontecer e que era negado, era satirizado, jogado pro lado da loucura, agora eles mesmos falam sem rodeios. Devido às pessoas não ligarem mais, devido às pessoas estarem cada vez mais alienadas e cada um preso dentro da sua própria Matrix, que as mantém endividadas, preocupadas de como vai sobreviver no outro dia, como é que vai pagar suas contas. Então elas não conseguem ver o que realmente está sendo feito e o que é feito para mantê-las assim. Então Daniel Aguiar, que desde já ficou agradecimento a esse irmão de Fé e Batalha, na primeira matéria enviada por ele, que está aqui na UOL, diz o seguinte, ó: arroto de vaca, que é o peido, nada mais do que isso. Fantástico começou a falar disso lá há 10 anos atrás, lá no Fantástico. E agora tá na hora de implementar os avisos que foram dados naquela época. Então, a flatulência, o arroto da vaca é perigoso para o ambiente e Bill Gates quer combatê-lo. Então, será que o Bill Gates é um super-herói? Será, meus irmãos? Porque ele quer resolver os problemas do mundo. A forma como Deus criou as coisas para Bill Gates não foi legal, não foi bem feita. E ele, né, o Todo-Poderoso, precisa alterar o que foi criado. Essa matéria é muito recente, de 24/1/2023, e ela segue dizendo: o bilionário Bill Gates, cofundador da Microsoft, decidiu investir em uma startup australiana que visa reduzir o metano presente no arroto das vacas. O animal é uma das maiores fontes de emissão desse gás que contribui para o efeito estufa. Ponto, meus irmãos. Então não tem o que você discutir. Uma coisa que me chama a atenção é que os produtos que ele mesmo vendeu, que o enriqueceu e o enriquece até hoje, ele nunca procurou, né, maneiras sustentáveis, maneiras de não poluir na construção desses aparelhos. Mas agora ele está preocupado com os animais, com a vaca. Então olha só, trata-se da empresa Rumin 8, que está replicando em laboratório um suplemento alimentar à base de bromofômio, substância química presente em algas vermelhas e que pode reduzir o metano emitido pelo gado durante o processo de fermentação entérica. Durante a digestão, os bovinos emitem gás CH2, metano, segundo principal substância do efeito estufa. Isso ocorre na fase da fermentação etérica. A dieta ingerida é fermentada no estômago do animal por um processo sem a presença de oxigênio, formando metano, que é então liberado para a atmosfera. Isso também ocorre em caprinos e búfalos, que corresponde a 1/3 das emissões totais globais e 2/3 das emissões no Brasil. O investimento de Titio Bill para tentar reverter essa grande quantidade de metano na atmosfera vem através da Breakthrough Energia Ventures, BEV, uma iniciativa que ele criou em 2015 para apoiar empresas de ponta que trabalham em projetos sustentáveis. Uma rodada de financiamento recente liderada pela BEV garantiu 12 milhões de dólares para a Rumin 8, que vai permitir que ela prossiga com seu trabalho de desenvolvimento antes de comercializar o suplemento. E uma pequena pausa para a gente entender melhor, meus nobres e queridos irmãos. Preste muita atenção que se trata de investimento. Ninguém vai meter 12 milhões em uma empresa para esse investimento ser perdido. Esses homens não dão um só real em nada, um só dólar, para perder grana. A verdade é essa. Então, se eles investem numa nova maneira de alimentar o gado, num novo tipo de produto, esse produto tem que dar certo. E se ele não tem competitividade suficiente, se as pessoas normalmente vão olhar para isso e vão dizer, não, deixa como tá, eles vão criar maneiras de fazer com que esse produto seja obrigatório. A Espanha, por exemplo, nesse exato momento, limitou a quantidade de gado por fazenda. Se eu não me engano, são 750 vacas leiteiras no máximo por fazenda. Se o fazendeiro ousar até mais, o gado pode ser recolhido ou multado. Então veja, as coisas como sempre foram, elas estão se tornando crime. Começou com o pensamento, começou com a opinião.
E as pessoas, não, mas isso é em nome da bondade, da alegria, disso e daquilo. Eu prefiro não citar aqui as palavras corretas. Em nome disso, foi se censurando e criando leis que proíbem a pessoa de dar sua opinião livre, mesmo que ela não ofenda. Olha, eu não concordo, eu concordo. Foi criado leis. Agora, baseadas em uma teoria que é questionável, sim, que existem outras versões para explicar as mesmas coisas. Eles criaram um consenso com seus cientistas chapa branca. E em nome dessa teoria, o mundo inteiro está sendo mudado. Quando você pega justamente estudos científicos falando sobre clima e etc, etc, você vê que muitas vezes eles falam de coisas que envolvem o próprio planeta, rotação, inclinação e tudo mais, que é independente do homem. E aí quando você confronta a informação deles com a própria informação deles, aí o que é que você ganha? Você ganha censura. É isso. A matéria continua dizendo como é o suplemento da Statarp. É uma versão sintética de algas vermelhas, um alimento que foi encontrado para impedir a criação de metano no sistema digestivo de uma vaca. Ele funciona inibindo uma enzima específica envolvida na produção de metano, à medida que uma vaca digere os alimentos. Testes independentes mostram que seus aditivos, inclusive para a ração animal, podem reduzir as emissões de metano em 95%. Ninguém sabe também os efeitos, né, desse novo alimento para quem consome o produto. Mas vamos lá, isso aqui não é tocado em nenhum momento. Em pesquisas anteriores usando algas reais, a empresa conseguiu resultados promissores. No entanto, as vacas rejeitaram o sabor salgado, levando alguns cientistas a direcionar sua atenção para suplementos mais palatáveis, né? Que seja mais saboroso para o gado. Uma informação importante aqui nesse trecho é que ele fala que foram usados algas reais. Então, futuramente não será usado algas reais, será algo que eles produzem lá e que eles consideram sustentáveis e que as pessoas terão que comprar eles porque eles não vão dar isso aqui de graça. A ideia é que o produto final não custe mais do que 10% do valor de um animal ao longo de sua vida. Então, veja, vai gastar pelo menos aí 10% do valor de um animal ao longo de sua vida. Então vai ficar muito caro. Ou seja, independente do que for feito, o homem comum do campo não vai conseguir ter mais os seus animais. Se hoje já é difícil porque a carne está muito cara, então isso faz com que o preço do animal suba muito, já é difícil hoje a pessoa ter a sua vaquinha leiteira, ainda que tenha uma terra herdada, né, de um avô, um sítiozinho pequenininho, 1 hectare, 2 hectares de terra. Agora vai ficar mais difícil ainda, porque logo logo isso aqui vira lei. Você não vai simplesmente, eu tenho o gado, eu tenho o pasto, eu tenho a água que Deus manda, chove bem aqui na minha região, eu moro em uma região que mina. Não interessa, meu amigo. O Estado vai onde você estiver, eu já disse isso a você. Ele vai onde você estiver, porque os nossos representantes pararam de ser nossos representantes e passaram a ser representantes de quem financia o Estado. Você não tem uma startup para financiar o Estado. Você não tem uma Microsoft para financiar os nossos queridos políticos. Então, ao invés de ser seu representante, eles passam para ser funcionários ilustres, usando essa posição para o seu bem, para a sua sustentabilidade, para criar leis contra todos nós. É assim que funciona no mundo inteiro. Não é uma coisa do Brasil. É no mundo inteiro. O processo aqui está avançado porque nós temos péssimos políticos. Não temos ninguém que faz um contraponto. Os que tínhamos, o próprio povo ridicularizou e colocou de lado. Então o que se tem hoje é isso, e por isso é que você está vendo aqui as coisas avançando tanto. Então aqui já fala, inclusive, da parceria com o Brasil. A Statarp possui uma parceria com a Unesp, Universidade Estadual de São Paulo, para realizar testes com o produto em gado criado em pastagens de forma extensiva, a forma de pecuária mais comum do Brasil. Além do país, a empresa realiza testes na Austrália e deve começar a fazê-los também nos Estados Unidos, onde abriu seu primeiro escritório em novembro de 2022 em São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos da América. Então, veja que isso aqui é uma coisa global, não é uma coisa de um país, de outro. Não, é porque a situação econômica do Brasil é ruim. Não, isso é uma coisa global, meus irmãos. Não existe mais governos totalmente independentes, não existe isso. Os que tentam ser assim têm que enfrentar uma grande treta para tentar continuarem sendo o que são. A outra matéria que o nosso irmão envia, ela é bem curtinha, mas ela encaixa como uma luva e mostra o que realmente tio Bill quer.
Tá aqui, ó. Bill Gates está financiando pesquisas genéticas para criar a vaca perfeita. Entende, família? Eles vão criando os problemas. Essa matéria é de 2018, né? Se você não junta as coisas, como fez o nosso amigo aqui, o Daniel Aguiar, a pessoa não entende. Pensa que, bateu na cabeça do tio Bill, ele viu tantos fenômenos acontecendo nesses últimos 2 anos que ele teve essa ideia. Não. Em 2018, tá aqui a matéria, presta atenção, ó. 29/1 de 2018 já tinha a matéria. Bill Gates está financiando uma pesquisa genética sobre como criar a vaca perfeita, que produza mais leite e que possa suportar melhor as temperaturas do que a vaca média. O fundador da Microsoft investiu 40 milhões de dólares na Global Alliance for Livestock, Veterinária e Medicinas, ou GalvMed, uma organização sem fins lucrativos. Será, família, que alguém vai gastar para não ganhar nada? Com sede em Edimburgo, na Escócia, que realiza pesquisas sobre vacinas para animais de produção genética. Esses caras, né, eles pousam, não sou filântropo, eu dou aqui milhões às minhas causas, mas você vê que essas causas, ela cria mecanismo para as empresas desses próprios doadores enriquecerem muito mais. Porque se fosse de fato bondade, um homem como ele, que tem tanto dinheiro, poderia simplesmente, olha, eu vou repartir aqui com os pobres e todo mês aqui eu consigo sustentar tantas bocas. Manda alimento, manda medicação, contrata professores, monta escolas. Você não vê os caras fazerem isso. Eles entram nessas causas sem fins lucrativos e enfiam 40 milhões e o que essas empresas, organizações, ONGs e etc. fazem em troca, acaba criando um cenário onde só os produtos deles podem ser comercializados. Vocês já perceberam isso, família? Gates quer ajudar, o cara quer ajudar, família, a criar a vaca perfeita, que produzirá tanto leite quanto uma vaca europeia, mas poderá suportar o calor como uma africana. O impacto por dólar que gastamos é super alto nesta área. Você pode ter uma vaca que é 4 vezes mais produtiva com a mesma capacidade de sobrevivência. Embora não esteja claro como exatamente essas vacas serão criadas, Gates propôs anteriormente criar as vacas através de inseminação artificial. Sua doação, feita através de sua organização filantrópica, Fundação Bill e Melinda Gates, a mesma que patrocinava as grandes clínicas, né, de interrupção de vida, você sabe do que eu estou falando, sabe? Daquele tipo que acha que uma mulher com 6 meses de gravidez não tem problema nenhum, é a decisão dela. Ele financiava com essa fundação aqui, certo? Então faz parte de um investimento maior que inclui o dinheiro do Departamento para o Desenvolvimento Internacional do Reino Unido. Ele falou sobre como fica animado em ver como a liderança do Reino Unido em pesquisas e inovação não apenas beneficia a Grã-Bretanha, mas também salva e melhora a vida nas partes mais pobres do mundo. Será, família? Será mesmo isso? Embora cientistas do clima tenham avisado que as vacas e produtos lácteos podem levar a uma maior degradação ambiental, Gates disse que elas podem ajudar a mitigar a pobreza global e a fome. Ele disse em uma publicação em seu blog em julho passado, ou seja, em 2017, nas palavras dele: embora existam questões legítimas sobre se o mundo pode satisfazer o apetite dos produtos de origem animal sem destruir o meio ambiente, é fato que muitas pessoas pobres contam com gado para alimentação e renda. E aqui encerra a matéria, meus irmãos. Matéria de 2018, que já falava de coisas de 2017 e que mostra e que apresenta esses dados de 40 milhões investido aqui nessas empresas. E hoje você está diante, meus irmãos, da implementação dessas coisas. Você que está desperto, o gado não. O gado, como é gado e vive pastando, só vai entender isso quando ele souber, olha, na fazenda de vovô, no sítio de papai, aqui em casa onde eu moro, minha terrinha com 2 ou 3 hectares, veio os fiscais e nos multou. Levou o nosso gado, disse que a gente não tem autorização ou que nós não estamos usando a ração que é permitida por lei. Como é que pode uma coisa dessa? Que absurdo, vamos protestar. Aí é a hora, meu irmão, que você desperta e diz: olha, irmão, continue pastando, é o melhor que você faz. Volta a pastar, meu irmão, que aí tu arruma menos problema. Não vem querer me botar dentro das tuas broncas, não. Aí ele vai te chamar de egoísta. Aí você pega um vídeo desse, pega os outros que já fizemos há 9 anos atrás e diz: olha, faz 9 anos que a gente tá brigando aí por isso, que a gente tá explicando, tentando conscientizar, pedindo a pessoas como você que desse atenção a esses assuntos, que evitasse gastar tanto tempo em informações inúteis, parasse de ser cabo eleitoral, idólatra de políticos que estão até
o pescoço envolvidos nisso. Nós pedimos a você, mas você dizia que é porque somos ignorantes políticos, quando na verdade o ignorante era essa mesma pessoa. Agora que está sofrendo as consequências, querer que os despertos façam alguma coisa, sem poder também, porque estamos no mesmo cercado. Não tem lógica isso aí. Mas essa é a lógica que o sistema ensina ao gado e é a que o gado segue. Terrível, família, terrível, porque isso aqui era coisa para o mundo todo, né? Voltar os olhos para essa turma, saber o que é que essa turma leva, o que é que eles estão ganhando com isso, com tudo isso que está sendo criado. E falta de tentativa não foi. Vários países já tiveram essa ideia, olha, vamos investigar esse Bill Gates. O cara solta umas e acontece e fica por isso mesmo. O que é que ele está sabendo que a gente não sabe? Tem políticos que tentam, família, mas sempre é negado dentro do seu próprio país. Por que isso acontece? Porque, meus irmãos, é fato. Empregado não fiscaliza patrão. E os governantes estão passando para essa posição. Empregados do sistema financeiro internacional. Não passam disso. De meros empregados submissos, capachos, baba-ovos e etc, e etc. É isso que acontece. Então nós veremos muita coisa mudando, muita coisa que sempre foi e não será mais tida como uma coisa ruim, e as pessoas que inventarem, que insistirem, vão ser classificadas como criminosas. A diferença de um cidadão de bem para um criminoso, para o sistema, é simplesmente porque o criminoso descumpre o que está na lei. E se o cidadão fizer isso, ele também será criminoso. Não interessa se ele concorda ou não com a lei. Já perguntaram alguma vez para você? Em toda a sua vida, meu irmão, desde que você é criança, alguma vez perguntaram para você, ô meu amigo, vem aqui, você concorda com a legislação? Alguém já te fez essa pergunta? Não, porque você já nasce sendo obrigado a cumpri-la. É a mesma questão das dívidas. O governo que aqui está agora, ele vai fazer uma dívida hoje para gerações daqui a 40 anos pagar. É justo com essa nova geração? Não, Davi, não é justo. Mas eles já vão achar isso normal, porque já nasce pagando. Cada brasileiro hoje já nasce devendo aí na faixa de uns 40 mil. Eu estou até desatualizado no dado, mas na época que a gente fez o vídeo era 20, 28 mil. Hoje deve estar para mais de 40, quase 50 aí. Então é isso a realidade de hoje. Mas quem questiona se você já nasce dentro disso? Estradas que foram construídas com o nosso dinheiro, hoje para passar por elas você tem que pagar pedágio. Vê quem é que reclama. Vê quanto isso gera de protesto. Não gera nada de protesto. Porque os novos motoristas tiraram a carta, começaram a trabalhar, que hoje estão aí com seus 25, 30 anos, assim que pegaram no volante, já estavam pagando. Então para eles é normal. O que é que tem de estranho disso? Não acostumou ainda não? Se tem um que reclama. Então é isso, família. É simplesmente isso. Enfim, como diz o ditado, de boas intenções o inferno está cheio e você está vendo isso aí. Deixa a tua opinião, meus irmãos. Eu insisto bastante para que você faça isso. Pode ter certeza que o fato de você comentar, nem que você diga, Davi, eu gostei, isso ajuda o algoritmo do YouTube a entender que esse tipo de assunto ele precisa ser divulgado, que mantém você informado, que é importante. E dessa forma, meu irmão, você ajuda não só o nosso canal, porque o bem é assim, você pode ser a pessoa mais humilde, aí ele pega um carrinho ali e tampa um buraco, vai embora, sem saber o que ele poupou de prejuízo, o que ele até salvou de vida, meu irmão. Ele não tem noção, ele virou um herói a partir de um ato de bondade. E da mesma forma como é no mundo real aqui fora, também é dentro da internet, família. Você faz uma bondade, você assiste esse tipo de conteúdo e diz, não fiz nada, velho. Mas você passou uma mensagem para uma plataforma que é global, que esse tipo de conteúdo te chama a atenção, você passou a mensagem que é importante. Se você compartilhou, se você comentou, tudo isso você mostrou para eles, meus irmãos. Então, o verdadeiro herói passa a ser você. Então, eu peço, né, essa conscientização. Vou encerrando esse vídeo por aqui e conto com a tua ajuda, meu querido irmão. Um abraço, fiquem com Deus. São 2 vídeos por dia, um às 7h30 da manhã, um às 5h45 e fui.